Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e o objetivo do vídeo de hoje é dar início a uma série de vídeos sobre o autor Thomas Mann. Isso tudo aproveitando que a Companhia das Letras está relançando o autor aqui no Brasil, já que agora ela é a nova editora oficial do autor aqui. E o objetivo desse primeiro vídeo é falar um pouquinho, brevemente, do autor e dessa coleção que está incrível. Da ich hier sprechen soll, ist es begreiflich, dass ich mir Gedanken mache über die Eigentümlichkeit und den Reiz, O Thomas Mann é alemão, ele nasceu em 6 de junho de 1875 e é considerado um dos maiores autores do século XIX. Principalmente também pelo reconhecimento de ter ganhado então, o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, quando tinha já os 50 e poucos anos de idade. O Thomas Mann era filho de um comerciante alemão e de uma brasileira. Os brasileiros estão em todos os lugares inimagináveis. Sim, o Thomas Mann é filho de uma brasileira, Júlia da Silva. Exatamente. Inclusive, o irmão do Thomas Mann era também escritor, também consagrado, Heinrich Mann. Já peço desculpa de antemão se as pronúncias estiverem erradas, peço que vocês relevem um pouquinho, porque já que eu não falo alemão. Então, a carreira literária do Thomas Mann, ela começa ali por algumas aventuras, com uns 18, 19 anos. E a gente pode dizer, então, que esse começo de vida, o começo da vida jovem adulta do Thomas Mann, foi um pouco conturbado, tanto por problemas, digamos, na família. O pai morre, ele tenta servir no exército, depois desiste, briga com o irmão, e tudo isso envolvido, desilusões amorosas, e tudo isso então, acaba refletindo um pouco na obra do autor. O autor teve relações homoafetivas, e eu não digo isso por descaracterizá-lo, mas porque a gente vai perceber referências a esse momento na obra do autor. Entretanto, ele acabou casando com a Júlia, no qual teve 6 filhos. 6 filhos com profissões bastante distintas. Temos uma atriz, um historiador, um ensaísta, um violinista literato, uma cientista e um escritor também. Eu acho super legal, então, uma família, um casal, um homem e uma mulher, gerando, então, outras 6 grandes mentes para a sociedade. O primeiro grande livro do Thomas Mann foi publicado, então, quando ele tinha 25 anos, que é Os Buddenbrooks, que é um livro grosso, um livro pelo qual ele ficou famoso. Ainda não li, vai ser, inclusive, um dos próximos lançamentos da Companhia das Letras, estou super ansioso. E a vida também do Thomas Mann é marcada por um episódio bem marcante, ali no período entre as duas guerras, durante a Segunda Guerra Mundial. O Thomas Mann, então, ele se tornou a favor da democracia, fez discursos na Alemanha, alertando sobre o perigo do nazismo, e quando Hitler sobe ao poder, ele acaba se exilando na Suíça e posteriormente nos Estados Unidos. Depois ele volta para a Suíça, na qual ele morre em Zurique aos 80 anos. O autor ele tem uma trajetória de vida muito peculiar, e, além de tudo, a escrita dele é conhecida pela profundidade, pela filosofia e por ser muito difícil. E talvez, eu não digo que tipo assim, nada é impossível que não possa ser lido. E talvez nós, juntos, eu e você que acompanha o nosso canal, possa embarcar também na leitura e ler Thomas Mann conosco, comigo, e discutir sobre o autor. Nada é impossível. A Companhia das Letras já publicou os 2 primeiros livros, 3, digamos, porque o primeiro reúne 2 novelas do autor, uma de suas obras mais famosas, que é A Morte em Veneza, e Tonio Kröger. Como eu já disse, eu peço perdão pela pronúncia, tudo bem? E o livro está muito lindo. A capa, se eu não me engano, é do Raul Loureiro, projeto gráfico. A capa é aveludada e eu estou babando nessa diagramação, porque as letras têm um espaçamento super legal, a folha é caprichada e parece que a tradução é uma maravilha. Digo isso porque Morte em Veneza e Doutor Fausto, que é o segundo livro já publicado, que esse aqui realmente é um calhamaço, é um dos últimos livros publicados, um dos últimos grandes livros do autor. Ele publicou esse livro quando ele tinha aproximadamente 75 anos.
Então aqui você tem um autor mais jovem, 30 e poucos anos, e aqui um autor com 75 anos. Então acho que vai ser algo bastante legal pra gente comentar nos próximos vídeos. E o que eu falei da tradução é porque Morte em Veneza e Doutor Fausto vem com traduções já antigas, traduções famosas que são do Herbert Caro, que é um alemão judeu que veio para o Brasil, morreu em Porto Alegre, acho que em 1991, e ele é conhecido como um dos principais tradutores da literatura alemã aqui no Brasil. Traduziu Hermann Hesse, Elias Canetti, ele trabalhava na Editora Globo como tradutor e revisor, e as grandes traduções dele estão aqui. Eu acho que, inclusive, o próximo livro, um dos próximos livros, vai também sair com as traduções do Herbert Caro. O único livro que não tem a tradução do Herbert Caro, a novela, que é o Tônio Kroger, que é uma nova tradução, e essa tradução está sob o comando do Mário Luiz Frungilo. Ele é doutor em literatura, atualmente ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, e ele também já deu aula aqui na Universidade Federal de Goiás, que é a universidade onde eu estudo. Então fiquei super animado, porque eu sempre tive vontade de ler o autor, mas sempre fiquei com receio, porque, nossa, é muito complicado. E eu já estou me aventurando, eu estou terminando a segunda novela, Tônio Kroger, e eu já tenho muita coisa a dizer sobre a Morte em Veneza, no qual eu vou falar no próximo vídeo. O objetivo, então, é em cada vídeo comentar um pouquinho sobre as obras, e eu quero fazer isso com todas. É claro que nessa do Doutor Fausto vai demorar mais um pouquinho de tempo, talvez eu até divida em mais do que um vídeo para comentar com vocês. E é algo que eu estou gostando bastante, posso dizer que eu estou muito surpreendido, principalmente porque tem muito material. Então você pode terminar de ler o livro, assistir um documentário, assistir uma entrevista de especialista, ler artigos, se você quiser. Você pode ler uma dissertação, você pode ler uma tese de doutorado, você pode ver vários artigos publicados. Então tem muita coisa para você se aprofundar na leitura. E isso é muito legal, sabe? Quando você lê um livro e depois você lê alguém que já pesquisou a fundo aquela obra e você percebe, nossa, isso aqui é muito legal. E eu estou muito animado para continuar lendo o autor. Estou gostando bastante, me surpreendi. Porque a partir do momento que você percebe os detalhes, você fica encantado com a escrita do autor. E eu estou muito animado, então, para ler também o Doutor Fausto. Os próximos lançamentos da Companhia das Letras são outros 2 gigantescos volumes, que são os Buddenbrooks e A Montanha Mágica, o clássico A Montanha Mágica. Se eu não me engano, não sei se os 2 próximos volumes também vão ser com a tradução do Herbert Caro, mas eu sei que a Montanha Mágica, pelo menos eu tenho quase certeza que vai ser. Então é isso, espero que você também tenha ficado interessado pela obra do autor, e no próximo vídeo sobre esse especial então do Thomas Mann, que como eu já disse é pelo tempo indeterminado, eu volto para falar com vocês sobre A Morte em Veneza, que sinceramente tem muita coisa para falar e que eu também já li e já estou apaixonado. Então é isso, obrigado e até mais.